Olá, pessoal! Boas-vindas a mais uma daquelas nossas imersões fantásticas. Hoje, a gente vai elevar o nosso entendimento sobre um dos verdadeiros pilares da gastronomia. Nós vamos desvendar os segredos da cozinha fria, o famoso garde-manger, focando especificamente nas estrelas desse show: óleos, vinagres e manteigas aromatizadas. E o mais legal é que todo o conteúdo que vamos dissecar aqui foi tirado direto do material oficial do Bacharelado em Gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A ideia hoje é simples: transformar conceitos de química e normas técnicas em pura arte na cozinha. Vamos lá? O nosso roteiro para hoje é bem direto. Tópico 1, óleos e gorduras vegetais. 2, a classificação do azeite. 3, vinagres e fermentação acética. 4, técnicas de aromatização. E para fechar, o tópico 5, manteigas compostas e aplicações. Então, começando pelo começo, tópico 1, óleos e gorduras vegetais. Bom, a gente sabe que na cozinha tudo tem um motivo, né? E o ponto crucial estabelecido pelo Ministério da Agricultura é que a diferença entre um óleo e uma gordura não é só uma questão de onde ele vem, mas sim do estado físico da coisa. A regra de ouro aqui é a marca exata dos 25 graus Celsius. Se o lipídio estiver líquido nessa temperatura, a gente chama de óleo. Agora, se ele estiver sólido ou com aquela textura pastosa nos mesmos 25 graus, aí sim é classificado como gordura. É uma linha científica super precisa que basicamente dita como esses ingredientes vão se comportar lá na panela ou numa preparação fria. E olha só a imensa variedade de óleos que a gente tem à disposição. Essa é a lista oficial da Anvisa, das espécies vegetais que são autorizadas para extração. Normalmente a gente pensa logo em soja, milho ou girassol, certo? Mas repara nas fontes surpreendentes que estão documentadas aqui. Temos óleo extraído do mesocarpo do abacate, de sementes de abóbora e até mesmo sementes de algodão. Cada uma dessas matérias-primas traz um perfil de sabor único e uma composição de lipídios completamente diferente para as nossas receitas. Agora, o que eu acho fascinante é como as normas do governo, lá de 2006, categorizam esses produtos na prática. A gente tem o óleo vegetal comestível puro, que é basicamente feito de glicerídeos de ácidos graxos. Mas a lei também abre espaço para a criatividade culinária direto da fábrica. Ela permite os chamados óleos mistos, que combinam duas ou mais plantas ou misturam óleos comuns com azeite de oliva, e também os fantásticos óleos saborizados, que já vêm com a adição de especiarias e aromas. Ou seja, a própria base já convida a gente a brincar com os sabores. Muito bem, avançando para a nossa seção 2, a classificação do azeite. Aqui a resolução da Anvisa é categórica e não deixa margem para dúvidas. O puro azeite de oliva é estritamente definido como aquele produto extraído única e exclusivamente do fruto da oliveira, a famosa oleia europeia. E o detalhe mais importante de todos, para ser chamado legitimamente de azeite de oliva, o processo não pode incluir nenhum tipo de óleo obtido com solventes químicos ou misturas com óleos de outras sementes. É a pura essência da azeitona e ponto final. E como a gente traduz essa ciência da acidez para o nosso dia a dia na cozinha? É super interessante notar como o teor de acidez dita o uso perfeito de cada azeite. O extra virgem, por exemplo, com acidez menor que 1%, tem aromas voláteis super delicados que brilham numa salada fresca ou num molho frio. Se for para o fogo, esse calor vai destruir toda essa complexidade. Por outro lado, um azeite refinado que tem acidez superior a 3% já perdeu essas qualidades aromáticas mais sensíveis. Por isso mesmo, ele é a escolha robusta e necessária para frituras de imersão. Cada tipo tem o seu palco exato na gastronomia. E dependendo de como rolam os processos físicos e térmicos lá na extração, a gente chega nessas classificações exatas que vemos nas prateleiras dos mercados. O azeite virgem é aquele puro, tirado só por processos mecânicos, tipo pressão ou centrifugação. Agora, se esse óleo virgem apresentar defeitos de sabor ou uma acidez muito alta, ele vai passar por um processo de correção e vira o refinado. Aquela garrafa que compramos apenas com o nome azeite de oliva é, na verdade, uma mistura muito inteligente do refinado com o virgem. E lá no finalzinho dessa cadeia temos o azeite de bagaço, que é onde se usa solventes para tirar até as últimas gotas de gordura que sobraram no resíduo sólido da azeitona. Seguindo em frente, seção 3, vinagres e fermentação ácida.
É engraçado que muita gente vê o vinagre só como aquele líquido azedo para limpar a alface, né? Mas os grandes mestres da gastronomia o definem antes de tudo como um condimento. A função principal dele é dar um up no gosto e trazer aromas potentes. E tem um benefício fisiológico muito legal nisso. Quando consumido com moderação, o vinagre literalmente estimula a nossa digestão. Ele age de forma ativa, favorecendo a secreção do suco gástrico e ajudando o estômago a trabalhar muito melhor. E aqui a gente tem a verdadeira mágica da química resumida de um jeito brilhante. Primeiro, a levedura Saccharomyces cerevisia cria o álcool a partir de alguma matéria-prima. Depois disso, entram em cena as bactérias Acetobacter A7. Elas pegam esse álcool, combinam com o oxigênio do ar e a mágica acontece. O resultado é ácido acético e água. Essa equaçãozinha simples é o coração que bate na produção de literalmente qualquer vinagre do mundo. E como praticamente qualquer fonte de álcool pode ser convertida, a variedade de vinagres acaba refletindo a cultura de cada canto do planeta. A gente tem o nosso popular vinagre de álcool, de cana-de-açúcar, temos os elegantíssimos vinagres de vinho. Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra reinam os de maçã, que a gente chama de cidra, e os de malte, mas o lendário vinagre balsâmico joga em outra liga, não é mesmo? Ele se destaca porque deve o seu caráter único, escuro e adocicado, não apenas à uva, mas a um processo super paciente de envelhecimento dentro de pesados tonéis de carvalho. Bom, chegamos à nossa seção 4. Técnicas de aromatização. Quando a gente decide colocar componentes aromáticos maravilhosos, tipo dentes de alho frescos, pimentas ou folhas de manjericão, dentro de um frasco de azeite, existem regras bem estritas. O material da universidade bate muito nessa tecla. Qualidade e higiene vêm em primeiro lugar. Os ingredientes precisam estar completamente secos antes de entrarem no óleo, sem uma gota d'água, e devem ficar 100% submersos. Sem oxigênio ali e sem a umidade extra, o ambiente se mantém seguro e perfeito para aromatização. E a gente precisa ficar muito alerta para os perigos invisíveis desse processo. Imagina só, se uma erva for colocada ainda molhada, ou se a pontinha de um dente de alho ficar para fora do óleo, os riscos vão lá para cima. Pode rolar um crescimento rápido de micro-organismos que fazem mal, além de uma oxidação bem acelerada. Isso não só destrói completamente aquele sabor incrível que a gente estava buscando, trazendo um gosto estranho, como também pode acabar com todos os nutrientes bons do azeite. É um verdadeiro desastre na cozinha. Então, o segredo das técnicas de aromatização se resume basicamente a uma escolha entre tempo e temperatura. Temos dois caminhos principais aqui. A maceração é aquele mergulho longo e frio. Ela exige um tempo prolongado, onde a matéria-prima fica ali quietinha, descansando no líquido base e transferindo o sabor dia após dia. Já a infusão é para os apressados e usa o calor ao nosso favor. A gente aquece o óleo ou o vinagre para extrair rapidinho os óleos essenciais daquelas especiarias. Depois de aquecer, é só esfriar e guardar. Para ilustrar, vamos aplicar essa infusão na prática com uma receita clássica do garde-manger, o famoso óleo de lagosta. Primeiro, a gente assa as cascas a 200 graus para criar aquela profundidade incrível de sabor tostado. Depois, essas cascas são reduzidas com polpa de tomate, vinho branco e páprica. E olha a precisão do passo 3. A gente adiciona o azeite e aquece até exatamente 88 graus Celsius. Isso é absolutamente vital, porque nessa temperatura cravada, o calor puxa todo o sabor sem fritar os ingredientes e sem queimar o azeite. É o domínio térmico no seu estado da arte. E por fim, vamos para a seção 5, manteigas compostas e aplicações. O resultado visual dessas técnicas é de cair o queixo. A gente pega aquelas gorduras sólidas que definimos lá no comecinho da nossa imersão, lembra? As que ficam sólidas a 25 graus, e eleva o nível delas drasticamente com uma aromatização cuidadosa. Uma barrinha de manteiga sem graça vira uma paleta viva e vibrante de ervas, especiarias e cores lindas. Um dos exemplos mais clássicos da alta gastronomia é a famosa manteiga Maître d'Hôtel. E a beleza dela está justamente na simplicidade. Colocando apenas sumo de limão fresquinho, sal e pimenta na manteiga amolecida, a gente cria uma emulsão super complexa. E dá para usar em quase tudo. Ela pode dar aquele toque chique em canapés frios e sanduíches, ou agir como uma cobertura luxuosa que derrete magnificamente por cima de um bife ou um peixe quente logo que saem da grelha, já criando um molho espetacular ali mesmo no prato. Então, o que a gente viu aqui hoje passa muito longe de ser só culinária. É pura química aplicada. Entender essa ciência super rigorosa por trás das temperaturas, da acidez e de técnicas como maceração e infusão nos dá um super poder para transformar ingredientes básicos em experiências complexas e maravilhosas.
A grande questão que fica é, agora que conhecemos as regras do jogo, qual alquimia fantástica todo esse conhecimento vai inspirar nas nossas próximas criações da cozinha? Fica aí a provocação. Muito obrigada a todos por acompanharem mais essa jornada com a gente e até a próxima.